Então vamos lá. Fundos imobiliários. Como que eu faço para localizar os fundos? Ponto 1. Existem vários sites sobre fundos imobiliários. Fundos Explorer, FIs, diversos. Tá? Eu escolhi esse site Status Invest apenas porque eu estou mais habituado com ele. Mas diversos sites são bons e têm uma série de informações. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma navegada para conhecer um pouquinho e vai começar a fazer pesquisa para entender como é que funciona. Na primeira parte do site, então, eu vou aqui, Status Invest, entro no site, né, pesquisando pelo próprio Google, aqui página inicial, uma série de informações. Vou aqui em FIs, tudo sobre FIs. E aí ele mostra o seguinte, ele mostra filtro por índice, cotação de hoje. Estes fundos foram os que mais subiram, estes foram os que mais caíram, os dividendos anunciados e os comunicados. Os comunicados e os relatórios, eles são... todo mês tem algum comunicado e algum relatório. A gente tem vários índices. Vamos citar esses dois primeiros aqui. IFIX é como se fosse o índice geral de fundos imobiliários e o Suno 30 é um índice que foi registrado pela empresa chamada Suno com os 30 fundos imobiliários que eles consideram mais interessantes, através de uma regra de matemática que eles criaram. Esses fundos aqui são do IFIX. Estes fundos que mais subiram e caíram aqui seriam os do Suno 30. Então pode ver que alguns são diferentes daqueles que apareceram aqui no IFIX, né? A gente vê fundos diferentes porque é uma lista de fundos diferentes. Então, os que mais subiram e os que mais caíram são diferentes. Aí a gente tem um calendáriozinho aqui que vai mostrando alguns eventos, né, do que aconteceu, rendimento sendo pago, em geral anunciado, né, em geral eles anunciam, né. Aqui eu posso observar uma coisa bem interessante, que é a data com e a data do pagamento. O que é data com e o que é data do pagamento? Data com é a data em que você precisa ter comprado a cota. Então, neste dia, você tem que ter comprado a cota. Se você comprou no dia 2/10, você não tem direito a esse pagamento. E ele vai ser pago no dia 13/10, neste exemplo. Então, a data com, em geral, ela está bem próxima ali do final do mês e do início do mês seguinte. Ó. Por exemplo, data com 24/9, 1º/10, 1º/10. Então, é importante observar a data com e a data do pagamento. Você precisa comprar antes da data com para ter direito a este mês. Se não, vai receber só no mês seguinte. Esse site também tem um recurso bem interessante, que é o de busca. E aqui a gente consegue visualizar algumas informações. Segmentos, né? Então aqui eu posso escolher o segmento que eu quero olhar, lembrando daqueles segmentos lá da última aula. Que tipo de gestão eu quero? Gestão ativa e gestão passiva é o seguinte. Gestão ativa, os fundos em que o gestor pode comprar e vender imóveis. Gestão passiva, ele não pode comprar e vender imóveis como negociação, ele tem uma série de regras para seguir, ele só pode comprar e vender se seguir aquelas determinadas regras que já estão escritas. Ou um fundo de índice, né? Ele tem gestão passiva. Bom, escolhendo aqui um fundo de papel, neste momento, né, o Brasil vive um momento com bastante inflação. Então, os fundos de papel eles estão rendendo um percentual bem alto. Posso dizer para vocês assim, ó, que o rendimento dos últimos 12 meses da maioria dos fundos de papel passa de 10% ao ano. E isso é bem alto, né? Em função das nossos índices de inflação terem subido muito. Né? Falando nisso, agora é outubro de 2021. Eu posso colocar como filtro o dividend yield para começar. Por quê? Porque se nos últimos 12 meses um fundo de papel não conseguiu dar nem 10%, então talvez ele não me interesse. Apenas para demonstração, nenhum filtro, vou buscar e ele vai fazer uma lista pelos os fundos de papel que nos deu aqui umas 5 páginas. Se eu colocar todos, eu vou conseguir visualizar um número bem expressivo de fundos de papel. E aí eu posso observar o dividend yield, antes de fazer os filtros. Né? Eu tenho aqui um dividendo de 289%. Provavelmente tem alguma coisa errada.
21%, 19%, 17%, 14%, 13%, 12%, 11%, 10%. Tá? Tem muitos fundos aqui acima dos 10%. Poderia colocar até 9 ponto alguma coisa ali no filtro que já daria bastante também. Liquidez média diária. Quanto de dinheiro o fundo é negociado por dia? 7 mil, 3 milhões, 10 milhões, 6 milhões. A liquidez ela é importante pelo seguinte, imagina que você tem mais de 7 mil reais e precisa vender hoje. Provavelmente com um fundo como este vai ter dificuldade de fazê-lo. Tá? Então a gente acaba descartando. E eu também não acredito nesse dividend yield aqui, deve ter tido alguma coisa estranha. Num fundo de logística, se eu não me engano, no ano passado ele vendeu o único imóvel que tinha. Então tinha umas coisas assim. Aqui no fundo também a gente tem o número de cotistas. O número de cotistas ele é importante naquele ponto que eu falei. Abaixo de 50 cotistas tem que pagar imposto de renda. Esse cara aqui tem 548, 33 mil, 160 mil, 44 mil e assim por diante. E o patrimônio? Quanto dinheiro este fundo tem como patrimônio, certo? Esse aqui 2,1 milhões, 160 milhões, 1,7 bi, 527 milhões e assim por diante. Bom, fazendo um filtro aqui, a gente vai colocar que o fundo entregue no mínimo 10% de yield. No caso dos fundos de papel, tá? Depois a gente faz uma consulta nova aí para os fundos de tijolo e aí isso não vai ser bem assim. E eu quero que ele tenha no mínimo uns 2 mil cotistas, se não 2 mil cotistas pelo menos. Daí já é um fundo bem popular, negocia bastante, já tem uma liquidez de no mínimo aí uns 700 mil por dia. O patrimônio não me importa nesse caso. Vamos buscar, aí vai aparecer uma série de fundos e a gente vê que tem bastante fundos que cumprem essa regra, ou seja, yield acima de 10%, número de cotistas, maior e liquidez acima de 700 mil, que a gente vê na casa dos milhões, né? Então a gente pode até colocar aqui por ordem, esse fundo é um pouco menos conhecido, 21% de dividend yield, liquidez média de 3 milhões, poderia fazer uma pesquisa por ele. Mas vou pegar esse segundo aqui, que ele é um pouco mais conhecido e está com um dividendo de 19%, o que é um dividendo bem elevado, bem interessante. Lembrando que é 19% por ano. Então vamos abrir esse fundo aqui para a gente visualizar ele. Hectare CEFDO InvIMob. Esse é o nome do fundo. Aí a gente tem aqui o valor atual da cotação. Quanto custa para comprar uma cota? R$ 122. O mínimo das 52 semanas foi 118 e neste mês foi 122. No máximo nas 52 semanas 161, já chegou a valer 161. E o máximo neste mês 123, ou seja, esse mês aqui não teve uma variação muito alta. O yield atual dele, que é os últimos 12 meses de pagamento, gira em torno de 19% ou R$ 23 sobre esses 122 aqui. Então amanhã, se ele passar a ser cotado a 120, o yield vai subir um pouquinho, porque amanhã não vai ter pagamento, por exemplo. Então vai ficar os últimos 23,78 sobre esse valor. É assim que a conta é feita, tá? Últimos 12 meses de pagamento dividido pelo valor atual. A valorização desta cota nos últimos 12 meses foi negativa de 6%, ou seja, nos últimos 12 meses ele caiu 6% de valor. Tá? Então imagino aqui 6% de 122 deve ser uns R$ 7. A gente pode visualizar se a gente colocar aqui ó, um ano e a gente vai ver, ó, ele teve uma desvalorização nesses últimos 12 meses. Bem interessante. Né? Ele compara este valor aqui, ó, 129, com este valor que está aqui, 122. Então o que aconteceu no meio não conta, né? Essa valorização aqui deve ser desse 129 e 45 para esse 122. Então, aproximadamente, talvez tinha um dia aqui mais para cima, mais para baixo, mas deve dar em torno disso. E ó, mas o que aconteceu aqui no meio? Por que ele foi a 161 e depois caiu? Gente, renda variável. Tá? Tem diversos motivos para subir e descer. É um pouco mais fácil de explicar por quê. Porque a gente tinha aqui, ó, fevereiro, tá? Expectativa de que os juros estariam aumentando. Depois de fevereiro, a expectativa, não é a realidade, é que os juros comecem a cair. A taxa Selic começou a ser aumentada pelo Banco Central
E a expectativa é que os juros comecem a cair. Não começaram a cair ainda, tá? A inflação, né? A inflação comece a cair, os indicadores comecem a cair, e este fundo, que é um fundo de papel baseado nestes indicadores, IGPM, IPCA, acaba tendo uma expectativa de que no futuro ele comece a pagar um pouco menos de yield, né? Um pouco menos de valor. Então, por isso, a expectativa era que estava subindo, agora a expectativa é que está caindo. Renda variável. Normalmente, em renda variável, a gente compra expectativa. Fundos de papel têm variações. E aqui que entra o grande pulo do gato, né? Se a gente consegue aproveitar e fazer compras quando os fundos estão nas faixas mais baixas, como este momento, por exemplo, em geral a gente tem resultados melhores. É muito melhor comprar quando as notícias não são muito boas e os valores estão mais baixos, do que quando as notícias são lindas e os valores estão lá em cima. Lembre-se que você está comprando a cota para receber o aluguel. E agora a gente vai ver o aluguel desse cara. No fundo imobiliário de papel, ele empresta para empresas fazerem as suas construções civis, lá, prédios, coisa errada. Então, está ligado a empréstimo imobiliário, para construção, para reforma, uma série de coisas. E no caso deles, a gente pode olhar o seguinte: o valor patrimonial da cota quer dizer o seguinte, que o patrimônio, o dinheiro emprestado, vale R$ 119, ou 1.750.509.000 reais. Hoje, a cota está sendo negociada a 122. Isso significa que o preço, 122, sobre o valor patrimonial, 119, é 103. Significa que você está pagando um ágio, né? Você está pagando um pouquinho mais do que o dinheiro vale. É normal, tá? Quanto que eles têm em caixa? 28%. E quanto que é o número de cotistas? 160 mil pessoas têm esse fundo. Rendimento médio mensal nos últimos 24 meses, R$ 1,69. Taxa de administração não está informada aqui. Liquidez diária, 10 milhões. Participação no IFIX, lá no índice, ele representa 2,2% do índice. Último rendimento, 1,50. Próximo, 1,60. O último rendimento foi o de setembro, o próximo vai ser o de outubro. A cotação base, né? Eles devem pegar a última ou a primeira cotação do mês e comparar com o rendimento, deu 1,23% naquele mês e agora vai dar 1,29%. Aí a gente consegue ver o seguinte, ó, 2020, ele vinha numa toada, fazer um zigue-zague, vamos tirar aqui 2021. Vinha numa toada, fez um zigue-zague aí em março subiu, depois desceu em maio, junho, julho, agosto começou a subir, expectativa de juro e inflação subindo, né? Então, esses são os proventos, né? A inflação estava subindo, IGPM, IPCA. E aí, 2021, ele está fazendo uma direção um pouco inversa, e ele começou o ano pagando R$ 2,47 e está neste momento pagando 1,60, pagou 1,50 no outro mês, pagando 1,60. Então isso é uma variação que você acaba recebendo destes fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários de tijolo tendem a variar menos, eles tendem a ter uma constância maior, porque o contrato é pagamento de aluguel e não empréstimo baseado em inflação. Esse fundo não tem 5 anos, então a gente não consegue visualizar muito mais tempo, né? Consegue ver que em 2019 ele tinha valores menores, 2020 deu uma subida legal, 2021 está descendo, está voltando um pouquinho para um patamar mais médio do que ele fazia. Aqui tem uma comparação e uma tabela com a lista de valores deste fundo. Este fundo teve um desdobramento. O que é um desdobramento? Ele tinha uma cota que estava lá na casa dos R$ 1.000 e ele dividiu por 10, transformou em 10 cotas na casa dos R$ 100. Isso aconteceu lá em agosto de 2019. E o aluguel também é dividido na mesma proporção. Em geral, eles fazem isso para quando o fundo não tem. Tipo, o fundo tinha uma cota no valor de R$ 1.000. Aí eles trouxeram o valor para R$ 100, é mais fácil, cria mais negociação. Mas você, como cotista, não ganha nada a não ser mais negociação. Subscrição.
Esse fundo teve várias subscrições. Tá? E aqui entra aquele ponto que eu comentei lá no outro vídeo, que quando você está dentro, você tem direito à subscrição. Em 2019, esse cara aqui fez uma subscrição no valor de 1.108. Provavelmente a cota estava lá na casa dos 1.100 e alguma coisa. O percentual era 380%, ou seja, para cada 10 cotas você podia comprar 3 vezes isso, 380%. Em 2019, em novembro, uma outra subscrição, aí já com o valor de 113, porque ela foi depois do desdobramento, que foi em setembro, né? Dá para ver ali. Então, valor de R$ 113, provavelmente a cota devia estar um pouquinho acima disso, percentual 135% e assim por diante. Então, eles oferecem subscrição para aumentar o valor do fundo, para eles poderem fazer mais empréstimos, para entrar mais dinheiro, e você, sendo cotista, consegue comprar, em geral, a um valor um pouquinho abaixo do que está no mercado. Tá? É um descontinho, mas você vai comprando, comprando, comprando todo ano, você vai aumentando a sua conta com os descontinhos, fazendo um monte. Né? Se você quiser alugar a cota, isso é possível também, mas não vou entrar nesse detalhe, não para iniciante, isso é um pouquinho mais avançado. Aqui, pesquisas relacionadas, o CNPJ do fundo, o nome. O prazo deste fundo ele vai acabar quando? Indeterminado, ou seja, tecnicamente sem fim. O nome, segmento, né? O administrador, a empresa que administra o fundo, tem site, tem e-mail, tem telefone, você pode ligar. O segmento que ele se encontra, um segmento de papel. O patrimônio do fundo. Aqui você vai ver a escadinha das subscrições. Então, ele começa aqui embaixo, aí tem uma subscrição, ele sobe, aí tem outra subscrição, ele dobra de valor, aí tem outra subscrição, ele aumenta mais um pouco. Então, cada vez que ele faz subscrição, na verdade, ele está criando novas cotas e vendendo para quem é sócio primeiro, depois no mercado, e aumentando o valor do fundo. Então, aqui aumentou o valor do fundo, aumentou mais uma subscrição, e aqui é a escadinha. Então, neste momento, você pode ver que não há uma variação muito grande. Por quê? Porque ele empresta o dinheiro, recebe o dinheiro de volta, pega o juro e paga os cotistas. Então, nunca vai aumentar de valor exponencialmente, vai ficar sempre mais ou menos. Como é que um fundo de papel aumenta de valor? Nova subscrição, novo patamar. No fundo de tijolo é um pouco diferente, mas, em geral, é parecido com isso. Aqui tem uma tabela mais linha a linha do que aconteceu no fundo, número de cotistas, cotas emitidas, o patrimônio, vai detalhando, né? Uma série de informação, disponibilidade, total investido. A gente chega aqui no portfólio do fundo. O que é o portfólio do fundo, né? Neste caso, é uma lista. Este fundo tem principalmente dinheiro emprestado, né? Para receber em juros, mas também tem 4 fundos que estão abaixo dele, que representam aí 1, 2, 3%. Por segmento, né, tem 71% em papel e 28% em fundo de desenvolvimento. Aqui vem os ativos financeiros, então aqui é onde o dinheiro está emprestado. Tá? Eu vou abrir o relatório para mostrar para vocês, é mais fácil de compreender. FIs com o HCTR, outros fundos que compraram, então aqui tem uma lista de fundos. E aqui vem o comunicado, aviso aos cotistas, informe periódico, informe mensal. Vamos pegar esse aqui. Aqui vem o relatório gerencial de agosto de 2021, do hectare. Aí vem uma explicação inicial, comentários do gestor, então ele vai dar uma série de informações, né? No dia 8 de setembro, o fundo anunciou um yield de 1,3%, pagamento de R$ 1,50, 50 centavos do recibo HCTR13, que na verdade é o recibo da subscrição, né? Uma série de informações do que aconteceu com esse fundo, objetivo do fundo, a política, o público-alvo, o prazo que é indeterminado, a taxa da administradora, que é 0,21 ao ano, a taxa da gestão, que é 0,99, então isso aqui dá 1,2% para eles administrarem, e ainda eles têm uma taxa de performance. Quando eles conseguirem ganhar mais do que 100% do CDI, eles pegam também 10% desse resultado para eles. Né? A tributação, patrimônio do fundo, patrimônio líquido nos últimos 12 meses vai ser menor porque teve as subscrições e aumentaram o valor, quantidade de cotas, 14 milhões de cotas, valor da cota, né? E aí eles mostram
total de receitas, né, o dinheiro que entrou, despesas, né, uma série de informações. Juros, correção monetária, negociação, março, abril, maio, junho, como veio se compondo o resultado do fundo por cota. Aí eles mostram a rentabilidade comparada com o CDI, assim por diante. Aqui ele mostra uma lista de onde o dinheiro está investido. Tá? E isso aqui é bem interessante pelo seguinte, dá uma olhada que eu falei antes. Ó. Esta empresa, ela tem um empréstimo com o fundo, né, que vence em dezembro de 2027, ligado à inflação mais 12%, 87 milhões. Isso é impossível para a gente conseguir como pessoa física, né? Conseguir um empréstimo com essa rentabilidade tão alta. Aí tem outros fundos aqui, ó, né? IGPM mais 9, IGPM mais 16. Cara, o IGPM tá lá na casa dos 20%. Isso aqui é sensacional, certo? Então eles conseguem resultados excepcionais. E aqui está toda a lista. O bacana é que você pode ver daqui a pouco até nomes de alguma empresa que você já tenha ouvido falar, já tenha conhecido, uma empresa que criou lá o Termas Resort de algum lugar. Aqui uma série de informações. Ele também acaba mostrando que ele tem aqui ó, um pouco de dinheiro, né, essa quantia de dinheiro, em outros fundos imobiliários. Esse cara aqui é um fundo imobiliário, fundo imobiliário, fundo imobiliário. E dinheiro em caixa. Né? Eles têm 21% em caixa, então eles têm dinheiro para emprestar ainda. Tem uma subscrição recente, né, que aconteceu agora há pouco. Aqui ele mostra um gráfico geral para compreender, né? Alocação por ativo, né? Hoje tem o Caixa, que é 21%, outros fundos imobiliários, que é 24%, e CRI, que é os empréstimos, efetivamente, 54%. Segmento, né? Desses empréstimos, né? Onde que foi parar o dinheiro, né? Loteamento, shopping, não só dos empréstimos, de tudo, né? O caixa, né? Os 20% do caixa, corporativo, né? Indexador IPCA mais 10 na média, INPC mais 9 na média, IGPM mais 11, né? E aqui a subordinação dos empréstimos, né? Uma explicação sobre como funciona o empréstimo. Alocação por obra, né, as obras, a localização também, a distribuição onde que está localizado. O volume financeiro, né, da cota aí nos últimos, no último mês, no último ano, nos últimos 12 meses, né. O volume é a liquidez, o quanto ela é vendida, né. O preço no fechamento de cada um dos meses, né, 137, 34 e tal, 122, a gente pode ver que ele andava lá na faixa dos 130 até aqui em junho, ó. Julho já caiu abaixo, agosto caiu, agora a gente viu que está lá na faixa dos 122. Aqui ele mostra os empréstimos, para que é, então você consegue ver, inclusive, o dinheiro foi emprestado para construir esse cara aqui, que é o AC Lima subordinado, certo? Então aqui deve dizer, inclusive, a região, e tem inadimplência, o pessoal está com dificuldade de pagar aí 2,5%. Então, Termas Resort, outro lugar, e tem uma série de explicações de todos os empréstimos que foram feitos. Isso é bacana, você fica por dentro de aonde ele está colocando o seu dinheiro. Então, esse é um fundo imobiliário de papel. Agora a gente vai para um que a compreensão é mais simples, na minha opinião, que é um fundo imobiliário de tijolo. Então, a gente vai vir para cá, a gente vai trocar esse cara aqui de papel por industrial e logístico. Eu vou escolher logístico apenas para compreensão, tá? Porque existe é fácil de compreender. No caso dos logísticos, a gente não é tão comum ter um yield acima de 10. Número de cotistas ok, liquidez diária ok também, mas não é comum eu fazer uma pesquisa e ter um yield aqui acima de 10. Esse aqui eu já explico o que aconteceu. Então eu vou trazer esse cara aqui um pouquinho para baixo. Daí alguém pode me perguntar, mas espera aí, se eu posso investir só em fundos de papel que dão lá 19%, por que que eu vou investir em fundo imobiliário de logística que está dando ali na casa dos 8%? Porque são momentos diferentes. No Brasil, a gente vive um momento de muita inflação, então os fundos de papel estão bombando, vão te proteger desse momento de inflação. Enquanto isso, os fundos de tijolo,
eles não estão bombando com o yield tão alto. Só que a expectativa é que no futuro a gente não tenha essa inflação tão alta permanecendo por longo tempo. Então, provavelmente os fundos de papel vão cair de valor e de yield, e os fundos de logística, lajes corporativas, eles tendem a melhorar um pouquinho. E nesse caso, a gente está aqui na faixa dos 8%. E a gente pode olhar aqui, vou alinhar aqui o yield, que tem um cara que está com 102% de yield, o que é uma coisa bem maluca, né? Que na verdade, se eu não me engano, no final do ano passado, no início desse ano, ele vendeu o único prédio que ele tinha, então descarta ele dessa análise. Você pode pegar e digitar esse código aqui, pesquisar notícias sobre esse fundo e você vai ver que isso aconteceu. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, apenas para compreensão e que o relatório é fácil de entender, o de maior patrimônio desses 10, 12 fundos aqui que apareceram, o HGLG. Bom, novamente, aqui é parecido com o que a gente viu agora há pouco. Cotação atual R$ 164, mínimo em 52 semanas, máximo, o yield atual dele de 8,4%. Tá? Lembrando que isso aqui é livre de imposto de renda. Né? Se você pegar uma renda fixa que está rendendo 9% e tem que pagar 15% ou 20% ou 27% de imposto de renda, ela não rende 9%. Além disso, você tem liquidez diária. Você tem a possibilidade da cota cair ou dela subir. Essa cota aqui está na faixa dos 160, mas ela já esteve 180. Na verdade, eu sei que ela já passou dos 200 também. Então, se a gente analisar, agora vem um ponto importante que eu gostaria de mostrar para vocês. Em 5 anos, tem vários pontos de variação. Se vocês ignorarem os grandes picos e os grandes vales, esse vale aqui é o Covid, né? Março de 2020 é o Covid. Vocês vão ver que no longo prazo, em 5 anos, a gente tem uma variação que está aqui na faixa dos 110, 115, e agora a gente está andando aqui na linha dos 160. Já andou um pouquinho acima disso, mas está aqui, mais ou menos na faixa dos 160. Então quer dizer que no longo prazo ele teve uma valorização. Eu vou abrir aqui o HCTR novamente, só para vocês visualizarem essa comparação. A gente pode ver que ele tem aqui uma faixa dos 111 e agora a gente está nadando aqui em torno dos 120. Uma coisa que acontece em fundo de tijolo é uma valorização ao longo do tempo. Bom, aqui a gente tem a variação dos últimos 5 anos. Pois bem, vai descendo. Valor patrimonial da cota, R$ 147. Valor negociado hoje, R$ 164. Quer dizer que o 164 sobre o 147 dá 12% de ágio. Quer dizer que você está pagando um pouquinho mais caro do que o patrimônio do fundo vale. Só que aqui tem um ponto importante. Os fundos de papel, o patrimônio é o dinheiro que está emprestado. Nos fundos de tijolo, o patrimônio é a avaliação, que às vezes é anual ou semestral, dos prédios do fundo. Então pode ser que esse valor patrimonial não seja bem esse. Pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Se o prédio valorizou mais ou menos, dependendo da última revisão, se faz muito tempo que ela foi feita. A gente pode ver que aqui a gente tem 14% em caixa, aqui já tem um resultado de 3 anos que o outro fundo não mostrava porque não tinha 3 anos, né? E o número de cotistas aqui é um pouco maior, esse fundo é um pouco mais velho, né? Tem mais tempo de casa. O rendimento mensal médio dos últimos 2 anos, 84 centavos. Último rendimento, R$ 1,10. Próximo rendimento, R$ 1,10. Cotação, 163, 165. Aqui a gente vai ver o seguinte, em 2020, teve uma série de cotas. Pode ver que a variação comparada com o HCTR, né, a variação de pagamento do HCTR em 2020, ela é bem maior do que do HGLG. Excepcionalmente por esse yield excepcional aqui, que foi uma venda de um prédio, de uma parte de um prédio, então entrou um dinheiro excepcional e aí o último pagamento do ano foi muito além da média.
Mas, em geral, você tem que entender que você cria a expectativa relacionada à média, não ao excepcional. Então está aqui, 78 centavos. É a faixa que ele pagava. Quando a gente olha 2021, ele voltou para os 78 centavos, fez um outro pagamento excepcional, 2 em 6 meses, que também não é tão comum, e começou a pagar agora em torno de R$ 1,10. Então ele deu uma subida no nível aqui, ó, maio, julho, agosto e setembro, na faixa do R$ 1. Então, a princípio, parece que o patamar mudou para a faixa de R$ 1. Isso pode ser lido também nos relatórios, né, expectativas que eles criam. Ano passado, ano atual, comparação, então a gente pode ver aqui todo o histórico, dá para exportar também. Teve desdobramento também, de 1 para 10, igual o outro. Subscrição teve só 3, não foi como o outro que teve várias. Né? Também aqui, ó, 50%, 40%, você poderia comprar a cota a R$ 140, R$ 150, né, e aumentar esse percentual. CNPJ, informação, né? Aqui, ó, lembra a escadinha do patrimônio? Mesma coisa, né? Quando ele tem subscrição, ele aumenta o dinheiro em caixa, compra outros prédios, nesse caso são prédios, né, não é empréstimo, e faz locações. Aí a gente parte essa parte das tabelas aqui. Aqui é o seguinte, ó, imóveis e terrenos. O outro não tinha isso. Tem uma lista de imóveis que eles têm. Distribuição por estado, vencimento dos contratos, indexador, fundos. Ele tem dinheiro alocado em outros fundos. Ativos financeiros também tem dinheiro alocado em recebimento de LCI, de CRI também. E aí vamos descer para a documentação que é mais bacana de olhar. Relatório gerencial. Relatório gerencial do fundo. Nome do fundo, CSHG Logística. Valor da cota, né? Na data que eles tiraram esse valor. Patrimonial, valor do fundo 3,5 bilhões, número de cotista, último rendimento. ABL total, que é a área locável, dividendo yield, retorno mensal, neste mês foi negativo. Vacância física e vacância financeira. Como eu expliquei na outra aula, vacância física de 6% da área locável, do tamanho da área de metros quadrados, e vacância financeira 6,8%. Então quer dizer que se ele preencher esse espaço vazio, aumenta 6% o resultado, mais ou menos. Comentários do gestor, então ele deixa aqui alguns comentários. Né? O fundo apresentou uma receita de 20 milhões, 96 centavos por cota, ou seja, menos do que 1,10 que eles distribuíram, que levou o resultado dos 8 milhões, dá 86 centavos por cota. Fluxo programado de recebimento e receitas extraordinárias se mantém, né? Eles têm algumas receitas extraordinárias, vocês podem ler, eu não vou ler todo esse texto. Decisão de alavancagem do portfólio, o que eles vão fazer, custo do capital, né? Uma série de informações aqui. Riscos das obrigações, da alavancagem. Vou pular essa parte mais teórica, acompanhamento da obra. Isso é bem interessante, né? Eles mostraram aqui informação de acompanhamento da obra, o que eles estão fazendo lá no prédio, quanto percentual já andou, uma série de informações, o dinheiro que foi gasto, né? Aqui está em construção, pelo visto está ainda no terreno, acompanhamento da fase da obra, do prédio, né? Exposição do fundo em desenvolvimento, né? Tipo, aqui a gente pode ver que o fundo está em desenvolvimento desse prédio novo. Composição do resultado, né? Ou seja, dinheiro das locações, tá? Que foi recebido em 2021, em agosto, em setembro. Tá? Rendimento de dinheiro imobiliário, né? Agosto provavelmente tem um recebimento extraordinário, total de receitas, total de despesas, né? Tem despesa operacional, tem que reformar, arrumar alguma coisa, tem um resultado. Então eles mostram aqui o que entrou de 2018, a vacância, que foi o dinheiro que poderia ter entrado, né? Carência, desconto, adiantamento e o que sobrou, né? Que entrou no caixa. Eles mostram o resultado, o rendimento distribuído e o resultado que seria acumulado, né? Um dinheiro que está acumulado por mês. É uma variação. A rentabilidade, eles fazem um comparativo, né? Se você tivesse aplicado
nos últimos 12 meses, no início, né, desde que o fundo foi criado. A liquidez, no mês foi negociado 119 milhões das cotas. Volume financeiro mensal, né, quanto dinheiro foi negociado. Carteira, composição. Detalhamento das aquisições e parcelas a receber, então as coisas que eles estão comprando. Um link para cada um deles explicando o que foi feito. Aqui entra a parte que eu gostaria de chegar com um pouquinho mais de atenção. Ativos imobiliários. Aqui tem a lista de todos os ativos, de todos os locadores, os locatários, né, de todos os locatários, a lista de onde ficam esses prédios, quanto que eles representam. Maioria em São Paulo, 2 em Minas, isso aqui é Rio de Janeiro e Santa Catarina. O que a gente pode ver aqui que é interessante? Este é um multi-região, multi-propriedades e multi-inquilinos. Então, a gente pode ver que a Tetra Pak, a Volkswagen, lojas americanas, são inquilinos e ocupam um percentual do valor patrimonial ou da receita, né? Quanto que representa na receita. A gente pode ver aí que a Volkswagen é bem representativa. Então, se um dia a Volkswagen resolver sair, vai liberar aí, ou vai reduzir 18%. Mas não é 100%, não é o cara que tem uma kitnet alugada, se o inquilino vai embora, sobra tudo para ele, até a despesa do condomínio, né? Evolução da vacância física e do aluguel médio. Então a gente consegue ver que vinha com uma vacância de 15%, fechou alguma locação e trouxe essa vacância aqui para casa dos 7, 8%. Vencimento dos contratos. Quando é que vencem os contratos? E aí começa a aparecer aquele risco do inquilino sair, por exemplo, né? 6% dos contratos vencem em 2022, 2% em 2023, 15% em 2024 e de 2025 para frente 78%. Então quer dizer que até 2025 pelo menos 78% dos contratos de aluguel estão resolvidos. E essa é a parte mais legal. A revisional dos contratos, ou seja, de tempos em tempos o contrato é revisado para aumentar ou para diminuir o aluguel, por exemplo, ou algum tipo de cláusula, né? 6% em 2021, 37% em 2022, haverá revisão. 2023, 15%, 2024, 24%, 2025, 18% e em diante. Então, isso é um ponto bem interessante. Mês do reajuste, tá? Então, tem uma parte aí dos contratos que estão sendo reajustados pelo IPCA, outros pelo IGPM, né? 50% IPCA. A tipicidade, o contrato típico e atípico, conforme eu comentei lá na última, e a classificação dos nossos locatários. AAA é aquele tipo de locatário top, aquele que tem o melhor possível para pagar, né? E o C, nós temos 9% do cara que não seria tão bom assim como inquilino, né? Então tem classificação dos inquilinos. Eu não sei até que letra essa escala vai, tá? Mas enfim, a gente tem boa parte aqui ó, no A, que é 50 mais 16 mais 8%. Bem tranquilo. Em geral, essa gestora ela é boa nesse tipo de trabalho. Principais eventos, e aí a gente pode ver aqui coisas que aconteceram, né, no mês 7, no mês 8, conclusão da aquisição, solicitação da aprovação, aquisição do terreno, alienação. Então, eles vão dando um passo a passo do que vem acontecendo no fundo. Está te dando um reporte de onde o teu dinheiro está sendo empregado. Imóveis logísticos. Né? Então, aqui tem 65 mil metros quadrados, o fundo é dono de 100% dele, tem um inquilino nesse prédio, né? Vacância é zero, porque só cabe um pelo visto. Né? Então, está aqui o prédio todo. Né? Outro imóvel, Master Offices, 14 mil metros quadrados, dono 100%, tem 21% de vacância, tem 12 inquilinos. Então quer dizer que a gente tem espaço para botar mais gente aqui dentro. E talvez melhorar o aluguel. Lojas americanas, 89 mil metros quadrados, 100% dono, tem um inquilino. E assim vai passando, a gente vai ter alguns em que a participação não é 100%, então tem outro sócio nesse prédio, né, que é 100% também, 100%, 100%. Aqui a gente tem a classificação dos locatários também, né? Esse aqui é duplo A, esse aqui é triplo A, né?
e assim vai a listinha de todos os prédios. Potencial expansão dos ativos, então, ativo que pode ser aumentado, gerar novos locatários. Então, esse fundo ele pode fazer investimentos aumentando, né? Aqui traz o objetivo do fundo, né? O início das atividades foi em 2010, é um fundo que já tem 11 anos. Né? Isso é bem interessante porque dá para nós uma expectativa de perpetuidade, né? Uma informação bem interessante. Então, tem que tirar um tempinho para fazer uma leitura do relatório com mais calma para compreender. Olhando então aqui na busca, a gente pode ver o quê? Que filtrando logística, colocando acima de 7,5%, mais de 2 mil cotistas, liquidez média acima de 700 mil, a gente tem aqui 3, 6, 7, 8 fundos, que vocês podem gerar uma análise, exceto esse último, né? Esse aqui não interessa. Então, 7 fundos nesse caso, pode gerar uma análise, pode dar uma compreendida. Olhando, por exemplo, ó, preço sobre o valor patrimonial. Esse é o único que está acima de 1. Quer dizer o seguinte, é o único que está sendo pago com ágio. Aí tu vai dizer assim, então ele está caro? Né? Se a gente fosse analisar, poxa vida, então quer dizer que ele está caro. Mas se você parar para pensar, por que ele está caro? Porque os 290 e pouco mil cotistas que compraram estão dispostos a pagar um pouco mais, porque esse é um fundo que ele tem uma gestão muito boa, né, dá resultados com o passar do tempo, o aluguel vai aumentando, e isso é um ponto importante nessa análise. O que eu quero que aumente? A cota? Também, pode ser. Mas o que eu mais quero que aumente? O que eu mais quero que aumente, tá, é a linha do aluguel. Eu quero que ele venha subindo, certo? Se você olhar, a gente tem aqui em 2016 R$6, 10 em 2017, 9,60 em 2018, 9,12, R$11, 2021 até o mês 9,60. Então é provável que ele encoste aqui em 2020. Lembrando que 2020 teve aquele valor excepcional lá em dezembro. Então ele está subindo a linha aqui, com o passar do tempo, provavelmente vai subir um pouquinho mais também. Principalmente porque agora vai entrar aqueles reajustes lá com percentual de inflação e vai começar a entrar essa inflação nos aluguéis dos nossos inquilinos. Né? E tem uma série de fundos aí. O que é interessante? Fazer um comparativo, né? Escolher pelo menos uns 3 e entender como é que funciona e tal, o prédio e tudo mais. Para finalizar, né, a gente vai acessar o site da corretora que você escolheu, qualquer uma, aquela que você escolheu. Eu escolhi essa aqui para mostrar para vocês porque eu não tenho nenhum valor aplicado aqui, então não vai ter nenhuma relevância. Você vai acessar o Home Broker, ele vai abrir a janelinha do Home Broker. Neste aplicativo, neste site, aparece desta forma. Você vai clicar em compra, você vai digitar o código do ativo, ele vai mostrar o valor, o tipo de boleta, né, o tipo de compra aqui, né, eu quero que seja normal mesmo, só normal. O tipo de preço, eu digo assim, agora ele está valendo R$ 164,50. Eu quero comprar ele a 164 com 10, por exemplo, né? Eu posso mandar disparar. Quantos você quer? Eu quero comprar 10 unidades. Aí você manda comprar e a corretora que você está acessando vai tentar comprar esse preço. Em geral, quando eu estou comprando, eu não escolho o preço. Eu coloco aqui preço de mercado mesmo e mando fazer a compra, porque eu colocava no início uns 30, 40 centavos abaixo. Só que se você vai comprar 10 unidades para economizar 30, 40 centavos, dá 3, 4 reais, não faz nenhuma diferença. Então eu peguei e comecei a comprar como mercado mesmo. Neste site, eles mostram aqui o livro de ofertas, né, as ofertas que estão sendo oferecidas, tem valores de 164, com 40, com 44, com 0,5, e as vendas, né, 164 com 50, 65. Pode ver que as vendas são sempre mais altas que as compras, né, o pessoal oferece um pouquinho abaixo, o pessoal quer vender um pouquinho acima, até que elas se encontram e o negócio é realizado. Aqueles milhões de negociações diárias aí. Para executar a compra, código, vamos escolher o outro aqui, HCTR11, ele vai trocar aqui, mostra a mesma coisa, eu escolho o que eu quero fazer, quantas unidades eu quero comprar, bota a senha, em geral o site pede uma senha na hora de fazer a compra. E se quiser vender a mesma coisa, né? Você coloca o ticker
e faz a venda. A compra é extremamente simples. Lembrando, você tem uma conta no seu banco com o mesmo CPF da corretora, expliquei lá no início do curso, você transfere o dinheiro e executa a compra. Apenas em horário que a B3 está aberta, então é das 10 da manhã às 5:30 da tarde, mais ou menos. Não fecha ao meio-dia. E você executa essa compra, vai entrar na sua conta em mais ou menos 2 dias, se eu não estou enganado são 2 dias úteis, né? Se você comprou antes da data com, na próxima data de pagamento você já recebe o pagamento. Se você comprou depois da data com, você vai receber o pagamento no mês seguinte. E dali para frente, todos os meses. Então, a escolha do fundo imobiliário está ligado a escolher, a dar uma navegada e conhecer como é que funciona esse fundo. Outra coisa, você não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar ele no fundo imobiliário, você vai colocar uma parte em cada um dos fundos. Quantos fundos eu vou escolher? 2, 3, 5, 10? Não sei. Eu vou explicar mais esta quantidade de fundos lá no final do curso, quando a gente fizer um planejamento de carteira. Era isso.